Olá, boa noite. Hoje é 27 de 4 de 2025, 27 de abril de 2025, no Antigo Testamento, parte 2649. Então, Asa ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E isso foi muito importante para Asa e para o povo na época. Então, confessar Jesus, aceitar Jesus, se batizar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seguir os ensinamentos, o mandamento de Jesus é muito importante. Crer nos ensinamentos, no mandamento de Jesus, na doutrina de Jesus é muito importante. No Evangelho é muito importante. Então, quando você confessa Jesus, isso é bom e reto. Quando você se batiza, isso é bom e reto. Quando você segue os ensinamentos, o mandamento de Jesus, isso é bom e reto. Quando você ama, quando você perdoa, quando você tem misericórdia, compaixão. Quando você não trai, quando você não mata, quando você não rouba, quando você não furta, quando você não adultera. Isso é bom e reto aos olhos do Senhor. Entendeu? Isso é ótimo aos olhos do Senhor. Então, quando você lê a Bíblia, quando você escuta pregações, isso é bom e reto aos olhos do Senhor. Quando você renuncia, isso é bom e reto aos olhos do Senhor. Quando você confia, quando você tem fé, quando você crê no Senhor, quando você obedece, isso é bom e reto aos olhos do Senhor. Então, não é errado ler a Bíblia e escutar pregações. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê e o que escuta a palavra dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, ler e ouvir vai gerar algo, a felicidade. Você será bem-aventurado, você será feliz. Você é feliz através de ler e de ouvir a palavra. Há uma diferença muito grande. Isso é bom. Então, ele fez muitas e muitas coisas. Ele tirou os altos, veio os estranhos dos altos, quebrou as estaltas e cortou os bosques. Fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele ensinou o povo a buscar a Deus, ensinou o povo a obedecer a lei e os mandamentos. Ele tirou a imagem do sol e os altos, e o reino esteve sossegado. Deus deu sossego a eles por 10 anos, porque eles estavam crendo e obedecendo, fazendo a vontade do Senhor. Então ele fez tudo isso. Tudo isso era bom e reto aos olhos do Senhor. Quando eu e você tiramos aquilo que desagrada ao Senhor do nosso pensamento, da nossa intenção, da nossa vontade e práticas, isso é bom e reto. Então, no versículo 6, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Então o Senhor deu repouso a eles. Sabe por que o Senhor deu repouso? Porque eles fizeram o que é bom e reto. Porque eles fizeram o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Porque ele tirou os deuses estranhos, porque ele tirou as estaltas, cortou os bosques, porque eles buscaram ao Senhor e porque eles estavam, ele ensinou eles a obedecer a lei, que observasse a lei e os mandamentos. Então, através deles observar a lei e os mandamentos, tirar aquilo que Deus queria que eles tirassem, né? Aquilo que impedia eles de ler a lei, os mandamentos, os estatutos, aí o Senhor deu repouso. O repouso eterno. Você e eu vamos ter o repouso eterno. Como? Através de confessar Jesus, de aceitar Jesus e de se batizar. A pessoa vai ter o repouso eterno. Seu de Abraão, depois a vida eterna com Deus. Para isso tem que confessar Jesus como único Senhor suficiente Salvador, tem que mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e obedecer os ensinamentos, amar, perdoar, fazer o bem, não fazer o mal, ajudar, ter compaixão, misericórdia, não fazer o mal, não adulterar, não mentir, não enganar, não compactuar com o mal.